Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada na base teórica de termodinâmica e mecânica de fluidos, que são as principais disciplinas aí que a gente tem que entender a base para o próximo módulo do curso. Então, no nosso próximo módulo, a gente vai aprender a modelar os componentes do motor, aprender as características de compressor, de turbina, câmara de combustão. Então é bastante importante a gente ter aí um conhecimento básico de termodinâmica e mecânica de fluidos. Eu preparei os slides de uma forma que mesmo estudantes dos primeiros anos de engenharia ou até mesmo pessoas que não tenham feito engenharia consigam entender essa base e que sirva de um bom preparo aí para o próximo módulo. Então a base teórica, qual que é o encadeamento aqui de raciocínio dela, né? A gente, a partir da observação da natureza, a gente pode levantar algumas definições e aí através de observações experimentais a gente levanta leis naturais e teoremas. Então esse módulo aqui, essa seção, vai focar bastante nessas leis fundamentais e nos teoremas, e isso vai servir de base para as ferramentas analíticas que a gente vai desenvolver no próximo módulo. E essas ferramentas analíticas são, por fim, usadas para a gente desenvolver modelos e projetos. Então esse fluxograma aqui eu derivei do livro do Mattingly, do Aircraft Engine Design. E então agora a gente vai focar nessas duas caixinhas aqui, na parte de teoria básica mesmo, para depois, no próximo módulo, a gente modelar cada componente que a gente descreveu brevemente nos últimos slides. Então quais são os principais conhecimentos que a gente tem que ter para estarmos prontos aí para modelar componentes de motores? O primeiro deles é superfície e volume de controle. Então, como eu defino esses dois elementos, o que são esses dois elementos? Na sequência aqui, equações de estado e modelos de gases. Então, a turbina a gás, como o nome já diz, ela trabalha com fluido gasoso, então bastante importante a gente entender como a gente pode modelar as propriedades desse fluido gasoso. As equações fundamentais, o modelo de gás caloricamente perfeito, então a gente vai dar uma olhada aqui nos coeficientes de calor específico, na entalpia, na energia interna dos gases, que mais para frente a gente vai usar estes parâmetros para modelar compressores e turbinas, basicamente. Vamos também discutir o que são propriedades totais, qual a diferença delas versus propriedades estáticas. Vamos falar também do processo isentrópico, e aí aqui a gente entendendo o que é um processo isentrópico, a gente parte para o próximo item, que a gente pode analisar como a gente estime, como a gente define eficiências de compressores e turbinas. Então aqui nesse módulo a gente vai dar uma olhada sobre a eficiência isentrópica e politrópica, como é a definição de cada uma dessas eficiências, qual delas usar em cada modelo, em cada fase do projeto. Vamos falar um pouquinho de tabela de gases também, então a gente vai falar um pouco sobre a variação que a propriedade do gás sofre, principalmente com a temperatura de operação. E por fim vamos falar um pouquinho de ciclos, a gente vai falar de diagramas pressão-volume específico, temperatura e entropia e Carnot. Então a gente tem alguns slides de cada um desses tópicos e a gente vai começar agora com superfície e volume de controle. Então o que é um volume de controle? É uma região de tamanho e formato constante, fixo no espaço com relação ao observador. E é bastante importante a gente escolher um volume de controle para simplificar o nosso problema. Então, em breve, a gente vai dar uma olhada nas equações generalizadas de tração e lá a gente vai definir um volume de controle e algumas superfícies de controle. Por exemplo, no caso do motor, duas superfícies de muito interesse são a entrada de ar, logo na face do difusor, e a saída de ar, a saída dos gases, logo na face dos bocais de exaustão. Então, o volume de controle ele tem superfícies de controle, né? Então, são aqui superfícies em torno de um volume, onde a gente pode ter vazão mássica. Então, aqui tem um exemplo bem simples do Mattingly, que a gente tem praticamente um duto. A gente escolhe esse volume de controle e a gente tem uma superfície de controle aqui, que a gente tem uma determinada vazão mássica com velocidade V1, e uma saída do volume de controle numa superfície que eu tenho uma velocidade aqui, uma vazão mássica V2. Então já a gente vai aplicar esse conceito no motor e a gente pode fazer um paralelo bem simples, que aqui essa superfície de controle seria logo o plano de interface do nosso difusor e a saída logo o plano
de saída do nosso bocal de exaustão, e aí a gente avalia as propriedades do escoamento nessas duas superfícies. E a gente vai mostrar também como definir o volume de controle da forma mais apropriada do motor, porque tem muitas formas de definir o volume de controle, então é bastante importante você escolher ela da forma que simplifique seu problema e seu número de variáveis. Bom, o próximo parâmetro que a gente tem que entender a base são as equações de estado. Então, as variáveis de um fluido gasoso, de um gás, a gente tem duas variáveis independentes, que podem ser pressão, volume específico ou temperatura, que determinam o estado de um sistema. E os valores das outras propriedades a gente pode determinar através das equações de estado, ou seja, a gente correlaciona duas variáveis independentes com uma variável dependente. Então, por exemplo, a gente pode ter uma propriedade aqui que seja uma função da temperatura e do volume específico, ou da pressão e do volume específico, ou da pressão e da temperatura. Então, a gente, por alguns caminhos, pode chegar no valor dessa propriedade de interesse. E muitas vezes a gente não pode estabelecer relações funcionais entre essas variáveis. Então, aqui entra muito, quem já fez curso de termodinâmica já consultou muitas tabelas, né, que a gente lá vai ler entalpia em função da temperatura, energia interna em função da temperatura. Então, existem muitas tabelas para um determinado fluido de correlações dessas variáveis, né?